Olá, sejam bem-vindos. É sempre muito bom ter você aqui. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que está aí nos assistindo. Clique aqui embaixo e faça parte do nosso canal. E se você gostar da nossa aula de hoje, comente, compartilhe bastante com seus amigos e nos ajude a divulgar ainda mais as nossas aulas. Continuando com o tema do Dia das Crianças, que tal aprender um jogo muito educativo, reaproveitando latas de atum? Eis aqui a minha sugestão de hoje. Esse lúdico jogo, Vamos Alimentar os Bichinhos. Então vamos agora ver ou rever a minha participação na Super Live da Escola de Feltro com o nosso querido Fernando. Olá pessoal, muito boa noite! Começando aqui mais uma live, Escola de Feltro, parceria com Santa Fé, né gente? Santa Fé que tá sempre com a gente aqui na Escola de Feltro, sempre trazendo lives maravilhosas. E dessa vez a convidada é a Wanda Fonazieri, que tá aqui com a gente. Tudo bem, Wanda? Boa noite! Boa noite, Fernando! Boa noite, pessoal! Muito feliz de estar aqui. Ah, que bom receber você aqui, iniciando essa estreia, né? Na Escola de Feltro hoje aí, a Wanda tá com a gente nessa parceria sempre maravilhosa com a Santa Fé, né, gente? Santa Fé que sempre traz artesãos incríveis, né, para fazer aulas com a gente aqui, e hoje não é diferente, né? Hoje a Wanda tá aqui pra gente fazer uma live maravilhosa com um recurso aí que é bem interessante, né, dos bichinhos, né, Wanda? Fala pra gente um pouquinho do que você vai fazer hoje aí. Sim. Primeiro, antes de mostrar, eu gostaria imensamente de agradecer a Santa Fé mais uma vez, a Luciana Amado, por mais essa oportunidade, né, de apresentar meu trabalho aqui nesse novo espaço. Então vamos lá. O recurso que eu estou utilizando é o recurso pedagógico de associação de imagens entre animais e alimentação, né? Então o joguinho se chama Vamos Alimentar os Animais ou Vamos Alimentar os Bichinhos, aí depende do jeito que as professoras costumam colocar as nomenclaturas para as crianças, né? Depende da faixa etária. Então, no caso aqui, eu tenho cachorrinho, coelhinho, gatinho, macaco, a vaca e o porquinho. Então, está um pouco misturado animais domésticos, animais de fazenda e um animalzinho de mata, que é o macaquinho. Então, você pode utilizar de duas formas. Você pode sortear o bichinho, por exemplo, sorteou a vaquinha, aí pergunta qual o alimento da vaquinha, aí ele vai lá misturado com as pecinhas, vai lá e escolhe o matinho, né? E aí vai colocar dentro da boquinha da vaquinha, e assim ele vai alimentando os bichinhos. Ou então ao contrário, cenourinha, qual o animalzinho que se alimenta com a cenourinha, aí ele vai lá e escolhe o coelhinho, coloca a cenourinha aqui dentro. Então, conforme eles vão alimentando os bichinhos, depois é só abrir, retirar a tampinha e colocar de volta as pecinhas e continuar o jogo novamente. Então, aqui, para quem não me conhece, né, meu trabalho é focado na sustentabilidade. Então, aqui, o que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando a reutilização de latinhas de atum, tá? Que as coisas que até você pode até pedir para os alunos trazerem, né, para as mamães guardarem, até para você poder montar, e você depois vai trabalhar com essa peça, tá? Eu costumo trabalhar assim, com bastante reutilização de materiais. Bacana demais, é uma peça e aí muito lindo, né? Então, o gostoso disso é você trabalhar o lúdico com as crianças, né? Eles gostam muito disso. A única coisa que eu falo, né, que eu comento com os meus alunos, com as minhas professoras, é que esse é um joguinho que você pode trabalhar bem com crianças a partir de 3 anos, mas eu aconselho de 3 a 6 anos, sempre com um adulto do lado. Nunca deixe sozinho. Por quê? Porque essas pecinhas são muito miúdas e eles podem querer colocar na boca para experimentar, alguma coisa assim, né? Então é bom ter sempre um adulto do lado. A partir dos 6 anos, já é uma idade mais escolar, eles já estão mais acostumados
com esses jogos pedagógicos de peça pequena, então já tem menos perigo de ocorrer algum pequeno acidente, né? Isso aí, muito bom, gente. Ó, é um trabalho lindo que a Wanda trouxe pra gente aqui, né? E lembrando que essa live é um oferecimento da Santa Fé, né, gente? Santa Fé que é parceira nossa aqui da Escola de Feltro, tá sempre com a gente, sempre trazendo artesãos maravilhosos aqui para fazer live com a gente, né? E essa não é diferente. Esse é um recurso aí muito legal, né? Que tem reutilização de materiais, é bem bacana, né? A gente reutilizar, evitar de jogar coisas fora, né, Wanda? Usar a criatividade para poder usar de novo uma coisa que iria pro lixo, né? Então, é você transformar aquilo que seria descartado numa peça realmente decorativa ou utilitária. No caso aqui é um jogo pedagógico, né? Então é sempre muito legal. E você mostrando isso para as crianças desde pequena, eles assimilam isso para o resto da vida. Porque a gente tem muita dificuldade de trabalhar com adulto. Adulto demora muito, porque está enraizado aquela cultura. Agora, você trabalhando já com os pequenos, você desenvolve muito melhor esse tipo de trabalho e eles assimilam e cobram em casa. Entendeu? Aí eles cobram esse tipo de trabalho. Mamãe, vamos reciclar, mamãe, vamos... Entendeu? Se a mamãe faz alguma coisa errada, papai, eles cobram. Então, essa é uma idade muito boa de se trabalhar. Com certeza, verdade. Tô vendo que o pessoal tá chegando aí. Muito boa noite para vocês que estão chegando aqui para acompanhar a nossa live. Cadê a Wanda? Bota a Wanda na tela para mim, por favor, pra gente ver ela e a gente conversar um pouquinho aqui antes da gente começar o passo a passo, né? Gente, ó, aí agora sim, ó, tá na tela aí, conversar com a gente, muito bom. E, gente, é o seguinte, live parceria Santa Fé, gente, você sabe que a Santa Fé sempre traz, fabrica o melhor filtro do Brasil, né, para começar, filtro é Santa Fé, né, e essas peças aí, claro, foram feitas com filtro Santa Fé, né, mano? Sim, aliás, eu estou usando 3 materiais específicos da Santa Fé, o feltro, tradicional feltro, estou usando o Santa Flex resinado, tá? Que é lançamento também deles. Legal. E o EVA também, agora a Santa Fé também tem. EVA tem sobrenome, EVA é Santa Fé. Exatamente. Bom, então na hora que você for utilizar cada um desses filtros aí, eu quero que você detalhe para mim, passe todas as informações, né? Porque tem muita menina que não conhece ainda. Por exemplo, Santa Flex, tem meninas que não conhecem ainda, né? E aí vamos explicar para elas como é que funciona, qual é a diferença da Santa Flex com outro filtro, né? Então, vamos falar muito sobre esses materiais diferentes que fazem a diferença no resultado final, né, mano? Sim, com certeza. E é toda uma inovação que a Santa Fé tem preocupação de fazer, né? Você vê que teve toda uma evolução muito grande. Eu que estou há muito tempo lá, sou 15 anos na Santa Fé, então eu já vi a evolução do feltro. Você vê que a qualidade do filtro está tornou o filtro muito mais macio, mais maleável. Você tem a inovação do no-ball, que tirou aquela facilidade de ficar formando bolinhas, né? Depois você vem aqui agora com a qualidade das cores, a quantidade das cores. Depois vieram os estampados, cada dia está cada um mais lindo que o outro. E depois veio o Santa Flex em vários padrões de espessuras. E agora eles fizeram o feltro Santa Flex resinado, que é um feltro mais firme, tá? Principalmente para trabalhar em materiais pedagógicos, é excelente. Exatamente. E agora o EVA. Não conhece Santa Flex, né? Então vai ser apresentada hoje para Santa Flex, daqui a pouco a Wanda vai dar detalhes. E, gente, a Santa Fé é cheia de tecnologia, né? Nos feltros e materiais. Então, como a Wanda falou aí, tem o filtro No Ball da Santa Fé, né? Que é uma tecnologia da Santa Fé, gente. Não tem outros, tá? Santa Fé, para ele não ficar dando bolinhas, né? Facilmente, para ser manuseado melhor. Então, a Santa Fé tem vários tipos de filtros. Tem filtro liso, filtro estampado, filtro laminado, filtro mescla. Tem o Santa Flex. Tem um monte de material, né? E no site da Santa Fé, gente, vocês encontram tudo isso para comprar, tá? Wanda, então olha só. Você tem aqui... Vamos mostrar de novo as peças que você vai fazer hoje? Para quem chegou depois? Depois, muita gente chegou depois, né? Cadê? Mostra aí pra gente. Então eu vou mostrar aqui todos de novo, tá? Como é que é o nome do operador de câmera aí? Como é que é o nome dele? Luiz. Luiz. Mostra pra gente aí as peças. Então nós temos aqui, são 6 modelinhos de bichinhos. Então tá intercalado bichinhos domésticos, né? Bichinhos de fazenda e um bichinho de mata.
Mas tem margem para depois você pegando o processo, você ir criando outros bichinhos, né? Tem uma variedade enorme. E a gente vai trabalhar com o esquema da correlação do animal com o seu alimento. Então, no caso aqui, a gente pode, como eu disse, você pode fazer 2 tipos de pergunta. Sortear o animalzinho e pedir para a criança escolher com as figurinhas misturadas quais os alimentos. Do caso aqui do macaquinho, da bananinha, então coloca aqui. Como pode fazer ao contrário. Gatinho, qual que é o alimento? Aí vai lá e escolhe o feltro. Aliás, ao contrário. Você pega o peixe e fala qual é o animal que se alimenta do peixe. Aí vai lá no gatinho e ele alimenta o gatinho. São 6 pecinhas por vez, né? Por joguinho. Aí quando termina, é só abrir, levantar e tirar as pecinhas de novo e recomeçar o jogo. Bacana. Gente, agora eu quero saber, Wanda, perguntar ao pessoal aqui, qual que é o bichinho que eles mais gostaram? Vota aí pra mim, gente, qual bichinho que vocês acharam assim mais fofinho? Manda aí pra mim no chat, vamos dar uma movimentada nesse chat aqui, pra gente poder começar a nossa aula. Já tá quase na hora de começar. Só antes de começar, o pessoal vai fazer essa votação aí, vai colocar no chat pra mim qual que é o bichinho que mais gostou. Não vale falar todos, tá, gente? Tem que escolher um, hein? Olha só, todo, hein? Não vale falar que são todos. Então manda pra mim aí. A Francisca tá perguntando se essas comidinhas já tem na Santa Fé cortados para comprar. Não. Essas comidinhas vai o risco, né? Todos os moldes vão ser disponibilizados. E aí você tem todos os risquinhos. Aí você pode recortar. Não são modelos muito difíceis de cortar. E os detalhes você faz tudo de canetinha. Ó, boa. Tem muita gente falando que gostou da vaquinha aqui, ó. A Larissa Amaral tá vindo aí. Oi, Larissa, tudo bem? Larissa gostou do macaquinho. Larissa tá aí. Gente, muito bom. Gente, ó, é isso. Então, todo mundo animado para começar essa aula? Tá pronto aí, Wanda, para começar? Tô sim. Eu vou fazer o cachorrinho e depois o mais votado eu faço como segunda opção, tá bom? Tá bom, beleza. Vamos fazer assim, que assim a gente faz o macaquinho. Muita gente no macaquinho. Muita gente gostou da vaquinha também. Pelo meu olhão aqui, ó. Esses estão bastante votados. A vaquinha tá bastante votada. Tô vendo muita gente falando da vaquinha. Então, gente, ó. Tá na hora da gente começar o nosso passo a passo, tá? Se ajeita na cadeira aí. Wanda, agora eu vou repassar para você aí, para você fazer o nosso passo a passo de hoje. Bora lá. Então, primeiro, a gente vai trabalhar, então, como eu disse, com a latinha de atum. Só procurem, para facilitar na correlação aos moldes, escolher as latas da mesma marca, porque há diferenças de altura, de diâmetro, né? Então, vocês, na hora que vocês escolherem, tiverem as suas 6 latinhas iguais, vocês testem o molde, se vocês não precisam mexer um pouquinho, diminuir um pouquinho a boca, ou aumentar, talvez. Mas o básico é o quê? A maioria vem com essa rebarba. Então, para facilitar, para não machucar, e tá dando a parte da forração, o que a gente faz? Um alicatezinho, a gente vai apertando e vai amassando até ele ficar assim lisinho, tá? Então é com esse tipo da latinha já com a rebarba amassadinha, achatadinha, é que a gente vai trabalhar, ok? Isso é só uma dicasinha. Vou deixar de lado. Então agora nós vamos trabalhar com a forração. Então eu vou utilizar para forração a entretela dupla face. Não sei se vocês conhecem. É um material que eu uso muito para forração, porque ele facilita muito no acabamento, principalmente para agilizar quando a gente faz em quantidade. Ele é um material que esse lado aqui é simples, é normal, você risca. E o lado de cá, ele é meio porosinho, que é onde tem a cola, tá? Essa colinha vai fazer a gente fixar o material na embalagem, no caso aqui é a lata. Só que ele tem um movimento de tira e põe, que ele não é fixo, ele é só de fixação, não é de permanente, é diferente do termocolante definitivo. Então eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês. Então eu risquei, conforme o molde, 28 centímetros por 6,5, que é a base para a gente fazer a forração. No caso aqui do cachorrinho, nós vamos usar
esse tom que é o bege palha, tá? Do feltro. Então, nós começamos com... Nós riscamos, recortamos aqui com um pouco de excesso. E nós vamos trabalhar com o ferro de passar a seco, tá? Pode ser o a vapor, mas ele tem que estar na função a seco. E a temperatura é algodão. Se o seu ferro for muito quente, esquentar muito, põe entre lã e algodão. Wanda, perguntinha aqui que surgiu. Quem não conseguir achar as latinhas, o que ela pode colocar no lugar? Aí ela pode usar, se ela achar, então, no caso, sabe aqueles cones de tecido? Cone grosso de papelão? Sim. Aí ela recorta em fatias e depois puxa o fundo com papelão e prende para formar uma posiçãozinha de latinha. Mas a latinha é tão fácil, gente, de conseguir. Mesmo que ela seja uma latinha mais alta de algum outro tipo de produto, mas ou então ela montar no próprio papelão, que você tem o papelão Paraná, né? Ou então um papelão mesmo de embalagem que seja um pouco firme, mas não seja muito grosso, você monta. Você pode até pegar uma base de uma lata ou alguma coisa e fazer a montagem dela na parte daqui, né, da largura, e depois recorta o fundo e aplica com cola e monta, porque depois vai ser forrado. Mas o legal, o mais prático, mais rápido seria conseguir as latinhas. Mas sempre tem solução com papelão. Ou esses rolos de papelão de embalagem, de forração de tecido. E você consegue em lojas de tecido. Deu para explicar? Sim, tem várias ideias, né? O pessoal, né, tem que usar criatividade. Tem alternativas, né? Alguém colocou aqui potinho de máscara para cabelo. Sim, pode. Desde que sejam todas iguais, para você depois ter de uma forma uniforme a feição do bichinho, principalmente com relação à boca, porque é onde vai entrar e colocar, né? Vamos lá. Então, eu coloco aqui o feltro. A parte porosa, que é da cola para baixo, e o risco para cima. Aí eu venho com o ferrinho, só, temperatura algodão, e a gente vai passando mais ou menos uns 20 segundos para eu poder passar, dissolver um pouquinho essa colinha, tá? E aproveitando enquanto estou passando o ferrinho, olha, meu marido já se pegou, mas seria isso aqui, olha. Também esse vem de produtos, às vezes até a de durex largo, sabe? O durex largo também serve, entendeu? É a mesma coisa, só que ele é um pouco mais largo. Nesse caso aqui, você daria para recortar 2 peças. Aí você precisa de um serrotinho, que você pode conseguir, ou se você tiver um maridão, a gente compra para cortar. Porque às vezes eu faço isso, para qualquer coisa que eu não tenho muita prática, vai para ele fazer. Então, nós temos aqui então, uma dica para saber se está legal. A gente dá uma batidinha, olha, você vê que eu só movimentei, ele já soltou. Então, a partir do momento que ele solta sozinho, e fica essa colinha, porque tá legal, tá? Então, aqui com calma eu vou recortar, aí sim eu vou recortar do risco. Deixa eu só passar o ferro aqui para baixo. Do meu próprio cuidado. Então, aqui rapidinho a gente corta. E aí a gente vai forrar. Aí vocês vão ver como é fácil trabalhar com a entretela, a facilidade que ele tem. Tira aqui. Aí você pode perguntar assim: ah, mas não posso colar com cola? Pode. Só te dou a dica, não use cola quente. Porque a cola quente, além de ser mais dificuldade, que você tem que ficar fazendo por parte, senão ele acaba secando, ele fica toda a marca da cola na lata e acaba fazendo relevo no feltro, tá?
Se você for usar cola, use cola de silicone líquida, tá? Você vai espalhando, centraliza, né? Vai espalhando e vai colando, só tem que ter mais pouco de tempo mais de secagem, né? Você tem que aguardar. A facilidade da entretela dupla face é a rapidez com que você consegue forrar direto e já pode usar e continuar, não precisa ficar esperando secar. Então, aqui no caso, eu vou centralizar, que é mais fácil a gente forrar sempre latas, ou formas redondas, do centro para os lados, tá? Então, eu vou deixar uma margem aqui e outra margem maior aqui por cima. Aí eu venho, giro de um lado, depois eu venho e giro do outro. O que eu digo da facilidade da entretela dupla face é isso: você saiu meio torto, você solta, centraliza de novo e vai com calma, tá? Então você pode ir tirando, se formou bolha você vai tirando. Então a facilidade dele é essa, até que você encontra, tá? Ó, você vai e vai posicionando, ele sai toda a bolinha de ar e fica forradinho. A única coisa é que no final, pro fechamento, eu ponho um pinguinho de cola quente. Mas só na parte da lata, não na parte de cima, porque a gente vai embutir isso para dentro da latinha. Feito isso, aí eu venho com a tesoura. Qual outra cola que você pode usar sem ser de silicone? A universal. Mas a universal sai um pouco oneroso, né, digamos assim, porque o tubinho é um pouco mais custoso. A cola de silicone você gasta menos, em questão de custo você gasta menos. Aí a gente vai fazendo picotes, olha, fazendo picotes, porque nós vamos colocar essa parte para dentro para fazer a forração, que além de dar um aspecto de acabamento melhor, também está mais seguro para as crianças manusearem. Então eu venho aqui, olha, eu vou encaixando aqui por dentro, olha, tá vendo? Aí é só fazendo isso aqui. A gente vai fechando toda a parte interna. Só que no final, que como ele está mais por cima do feltro, eu venho com um pinguinho de cola para arrematar, tá? Feito isso, nós vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo. E todos esses detalhes é questão de acabamento. Eu primo por um bom acabamento. Eu acho que qualquer trabalho artesanal você tem que aprimorar, né? Ter o princípio de fazer tudo bem acabado, porque por experiência própria, todo artesanato, o estar bem acabado é o que vende. A primeira coisa que a pessoa vai notar é o acabamento. Oi, Lu, boa noite, minha linda. Aqui, então nós vamos fazer a mesma coisa. Só que aqui no caso, como é circular, a gente vai torcendo assim meio de lado, né? Não fica paralelo. A gente vai virando. Então, como eu estava dizendo, o acabamento é primordial. Então, a peça pode ser a mais simples que for, mas se ela estiver bem acabada, é o que vende. Porque a peça pode estar muito linda. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é olhar, que nem o bordado, o trabalho de costura, vai ver o avesso, né? Vai ver o acabamento. Então, a gente tem que aprimorar, só porque só é trabalho de simples que a gente não tem que aprimorar pelo acabamento. Então, agora aqui, fechei aqui. Só vou dar só um pinguinho de cola nesse daqui para arrematar. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o fundo dele. Aí eu venho com a mesma lata. Qual a nomenclatura? É entretela dupla face, tá? Tem várias no mercado. Na lista de material, eu coloco a marca que eu uso, tá? Depois vocês leem lá direitinho, tá? A marca que eu uso. É uma nacional excelente. Mas você pode trabalhar com de outras marcas também, né? Se você conseguir. Mas é entretela dupla face, tá? Então aqui eu venho com o mesmo
feltro, cobre a matura da entretela. Não, é entretela de artesanato, não é aquela entretela grossa para fazer colarinho, essas coisas não, tá? É para artesanato. Então aqui eu vou recortar um círculo de 7,5 centímetros de diâmetro, só que eu vou recortar aqui com a tesoura de picotar, tá? Eu costumo recortar com a tesoura de picotar, que eu acho que o acabamento fica legal, fica mais bonitinho embaixo. Aí eu venho com calma e vou só fazer esse recorte. Mas caso você não tenha, o teu tem escalope, né? Ou você não corta com a normal mesmo, uma boa. Mas eu gosto de trabalhar com a de picotar. Mas como a maioria das artesãs costumam ter, a de picotar pelo menos, acho que não é tão difícil. O comentário da Adriana falou que a Wanda é demais. Ela dá aula, lê, responde chat, faz tudo ao mesmo tempo. Tento. Eu tento, não sou muito boa não, mas tento. Então aqui, olha, para fazer o acabamento eu venho então com a cola quente, tá? Eu venho com a cola quente e vou fazer a finalização da parte externa da latinha. Esse é um processo que eu vou fazer em uma, mas é o mesmo processo que você vai fazer em todas as latinhas. Só vai mudar a cor do feltro conforme o bichinho. Então, como eu disse, nos moldes já tem, junto com os tamanhos, já tem as cores para cada bichinho, tá? Vocês vão achar bem legal. Então, agora eu vou fazer a parte interna, tá? Vou fazer o acabamento da parte interna. Eu vou trabalhar, então, agora com o EVA, tá? O EVA, então, no caso agora, que é o lançamento da Santa Fé. Então, aqui, eu recortei o tamanho de 25,5 por 3,3, tá? Isso é uma questão de altura. A gente risca com lápis, a facilidade do EVA, que você pode trabalhar muito bem com lápis. E vou recortar para o fundo interno um círculo de 7,8 centímetros de diâmetro, tá? Aí, essa parte aqui, mesmo a parte aqui interna, vai depender muito da latinha que você está usando. Pode aumentar ou diminuir, tá? Então, aqui a gente corta facilmente. Vai uma maravilha para cortar. É gostoso. Aí a gente vai colar. Agora, a parte interna, a gente vai usar a cola silicone líquida, tá? Usar cola quente é ruim porque o tempo de você fazer a volta toda interna já secou metade. E a gente tem um macete para colar essa partezinha da borda interna, né? A gente tem um macetezinho de encaixe. Eu já explico rapidinho. Se eu só tirar aqui esse excesso de EVA, para facilitar aqui. Eu gosto de EVA, que o EVA é assim, você corre com a tesoura, né? É gostoso. Pode o quê? Pode colocar a lata por cima da rosca. Não. Pode. Só que aqui, no caso aqui, você vai riscar, tudo bem. Mas pela espessura, ele vai diminuir. Você tira o tamanho normal, aí você encaixa com o papel e você marca assim com a unha o excesso. Aí você corta o excesso, aí você sai o redondinho certinho da lata, tá? Pronto, aqui recortado. Então vamos à colagem. Então aqui no caso eu tenho a cola de silicone líquida. Eu vou passar por toda a volta. Então a gente passa por baixo, na parte de baixo, uma no meio e uma na margem aqui do feltro, tá? Então a gente vai fazer isso na volta todinha. O bom disso aqui, quando a gente faz, principalmente faz encomenda, essas coisas, é que você pode fazer esse tipo de trabalho em linha de montagem, né? Então, você pega, já fecha, já vai fazendo a forração de todas as latas, depois vai fechando a parte interna, vai fazendo a parte das caibinhas, depois só monta todinho. Feito isso, a gente vai fazer aqui, então no caso aqui,
Oi, Chester, obrigada. Obrigada pelo carinho. Outra dica que eu digo é você prestar atenção à parte que está com risco. A parte que está com risco do lápis, por mais que fique por dentro, você deixa ele do lado assim que vai pegar a lata. Então, para você encaixar, você roda ele menor do que a espessura do diâmetro da lata. Procura sempre pegar a partezinha aqui, ó, da emenda. Essa partezinha da emenda, você vai juntar, vai encaixar uma partezinha aqui, ó, junto com essa emenda, e aí com calma você vai ajustando para baixo e para trás, para baixo e para trás, tá? Olha, aí ele encaixa direitinho, tá vendo? Tá? Se você quiser já pôr os dois direto, às vezes não dá muito certo. Agora, você fazendo assim, você, além de fixar direitinho, sem você se sujar com a cola, você encaixa e fecha, ele bate direitinho, ó. Tá? Ele casa direitinho. Aí, agora sim, a gente vai passar de novo a cola silicone. Olha, quando ela demora um pouquinho, é porque você precisa esperar a bolinha de ar subir, tá? É outro macetinho, que às vezes a pessoa fica brigando com o tubo da cola, mas é porque ele tem que esperar o ar subir. Aí a cola corre normalmente. Aí a gente vem aqui, encaixa. Olha. Fechou. Tá? E por que eu escolhi vermelho? Para dar a noção da boca, né, da parte interna da boca. Tá? Da linguinha, tá? Então dá um fundo que alegra, né? Fica uma peça mais colorida e que chama a atenção da criança justamente por assimilar a cor da linguinha da boca, tá? Então por isso que eu escolhi vermelho. Feito isso, olha, essa partezinha aqui está pronta, vamos deixar de lado, e esse processo você faz em qualquer tipo dos outros bichinhos, só vai mudando o feltro. Não encontrei na apostila o nome na lista de material, não está aparecendo? Foi colocado, mas se não é entretela dupla face. Entra em contato comigo, que eu passo o nome, eu passo o nome direitinho das marcas, tá? Se não está na relação, tá bom? Manda para mim pelo inbox do Face ou do Instagram, tá? Eu te respondo. Deixa eu agora ajeitar aqui. Então agora a gente vamos começar. Então agora com o rostinho, tá? Então agora nós vamos entrar para utilizar o que a gente chama de feltro Santaflex resinado, tá? Ele tem a mesma espessura do feltro, tá? Um pouquinho a coisa mais grossa, muito pouquinho. Isso aqui, e ele é como se você tivesse, a maioria mais antiga já conhecia. Você lembra que a gente passava termolina no tecido para ele ficar durinho? É como se fosse isso, tivesse passado uma termolina, no caso aqui é uma resina, né? E faz com que ele fique firme, olha. Mas não significa que você não possa costurar, tá? Então aqui você pode costurar, ele entra, ele trabalha, você pode trabalhar com agulha normalmente, olha, você pode costurar, você pode alfinetar numa boa, pode até passar na máquina, que é usado muito, é muito em confecção de bolsas, necessaire, tá? Então você trabalha normalmente, mas ele é, como eu disse, mais firme. Então no caso aqui, é só você alfinetar o molde da base, tá? E recortar em volta. Então, só pra gente adiantar. Então, eu já tenho ele aqui cortadinho, tá? Vocês experimentem, vocês podem adquirir lá na santafé.net. Ele é, além de tudo, ele é um tamanho muito bom. Ele é 1 metro por 1 metro, rende bastante, tá? E num preço muito legal. Então, no caso, vocês comprem pelo menos uma cor para experimentar. Vocês vão ver a diferença, tá bom? E a partir daí, os outros itens nós vamos trabalhar como? Vocês vejam que é uma peça que não vai usar costura, então a gente só colagem. Então eu vou trabalhar com o termocolante definitivo, tá? O termocolante definitivo é também é um outro elemento para trabalhar muito legal,
que você pode trabalhar em linha de montagem numa boa, não precisa ficar usando muita cola, você já faz tudo na intertela e no termocolante, e você já depois só faz o processo de colagem, tá? Fica um trabalho muito legal e ele acaba fixando de uma maneira que ele fica quase que uniforme. Então aqui a gente vem com a caneta, olha, ele funciona assim, ele tem um lado liso, esse lado aqui mais brilhoso é onde tem o filme termocolante, tá? Então, onde está a canetinha que a gente pega. Então, olha, você veja que você tem a facilidade de você colocar por cima do teu molde impresso e você só vai copiar, tá? O termocolante não é igual à intertela, ele é igual na marca, é a mesma marca, mesmo fabricante. A intertela é um material que você veja que eu posso tirar, movimentar, e eu preciso de finalização com cola ou com costuras, no caso de você trabalhar com pet appliqué. O termocolante definitivo, ele é um material que você colou, ficou. Então você tem que estar muito certo do local que você vai colocar, você vai aplicar, porque na hora que você passa o ferro, ele não vai sair mais, tá? Por isso que ele tem o nome de termocolante definitivo. Ok? Então eu venho aqui da mesma maneira, eu recorto com um pouquinho de margem. E eu venho com, no caso aqui é uma manchinha da lateral do rostinho dele. Venho com ele, vou tirar só mais esse excessozinho aqui. Aí eu venho, vou colocar essa parte riscada, que é o termocolante definitivo, e vou colocar no feltro. Esse aqui, gente, tem que prestar muita atenção, muita calma nessa hora. Para, sem querer, você fizer isso e colocar o ferro. Por isso que a gente já fala para usar o ferro a seco, e de preferência o normal. Por quê? Essa cola vai ficar no ferro, tá? E você vai ter que fazer todo aquele processo de passar na velinha, depois um bombril e higienizar tudo de novo. Não estraga o seu ferro, mas você tem que fazer esse trabalho. Agora, se for no ferro a vapor, então aí isso vai causar problema. Então, é um material que você tem que prestar muita atenção. Parte riscada para baixo, então isso aqui você não pode esquecer. Parte riscada para baixo. Se você ainda não tiver, tem uma pergunta aqui, né, a respeito se você não tiver com o Santaflex resinado, né? Que material você pode usar? Você pode fazer, gente, fazer a técnica da dublagem. Ou seja, o feltro com feltro. Então, no caso aqui, eu passo o termocolante definitivo, viro, passo de novo, vou aplicar nele e vai ficar grudado feltro no feltro. Então, ele vai te dar uma firmeza maior para você poder fazer, tá? Você pode trocar pela dublagem, tá? Não fica tão durinho quanto, mas dá para trabalhar numa boa. Para quem não tá com material em mão, quer fazer a peça agora, tá bom? O resultado não vai ficar ruim, não. Então, agora aqui, eu dei uma passadinha de 8 segundos, tá? Venho, retiro o papel. Você veja que fica a marca, o risco, né? Aqui. Aí a gente vem com calma e recorta. Eu já tenho aqui recortado. Então, vamos lá. Eu já tenho todas as pecinhas recortadinhas, todas com o termocolante. Aqui. Aqui. Então, vamos lá fazer a fixação. De nada, Denilson, imagina. Então, aqui a gente tem aqui a partezinha do rosto. Então, nós vamos fazer a montagem, tá? Nós vamos encaixar, fica um pouquinho de margenzinha, deixando um pouquinho de margem. E a gente vai pegar o papel. Você pode usar esse daqui, que é o que sobra, né? Ou então, no caso, eu já guardo sempre um maiorzinho, que é para poder fazer com mais calma. Aí a gente vai vir para fixação definitiva, eu venho com o mesmo ferrinho, sempre em temperatura de algodão, e vou deixar ele para fixação definitiva a 35 segundos, tá? De 35 a 40 segundos, dependendo do ferro. É bem rapidinho, mas a gente vai fazer. Como eu vou fazer sobreposição, eu deixo menos tempo. Por quê? Porque eu vou fazer calor sobre calor.
Então, no caso aqui, eu deixei só por 5 ou 20 segundos. Venho aqui, vou fazer a montagenzinha da manchinha, vou encaixar aqui. Encaixo, procuro alinhar direitinho aqui por cima. Deixa eu só acertar aqui. Isso, ó. Você veja que ele tem que ficar bem alinhadinho. Volto aqui, venho pelo menos mais 20 segundos. Aí a gente vai colocar as orelhinhas e dar mais. Então, na sequência de calor sobre calor, você acaba diminuindo o tempo. Mas quando você faz uma colagem só, é esse tempinho de 35 a 40 segundos. Aí a gente vai fazendo a montagem. Sempre aqui procurando deixar uma margenzinha, tá? Que é para dar uma dimensão de 3D para as crianças. Aí agora deixa um pouquinho mais de tempo. Deixa eu só aqui colocar a fuça, que aí já termina. Aí eu já faço uma colagem final aqui. Então a gente coloca. Alguma dúvida com relação ao termocolante definitivo? Mas, obrigada, Rita. Aí, estamos aqui de olho. E a Termolina pode. A Escola de Filtro arrasa nas aulas, professores maravilhosas demais. Escola de Filtro e Santa Fé, né, gente? Obrigada. Estamos aqui hoje convidada com a gente aqui na Santa Fé, né? Na Escola de Filtro. Então, ó, Santa Fé arrasando aí nos professores, como sempre, né? Né, assim, o grupo de professoras da Santa Fé realmente são maravilhosas. São, além de profissionais, pessoas maravilhosas. Então, aqui, nós temos já a basezinha pronta, a colagem. Aí, agora nós vamos fazer os acabamentos. Para os acabamentos, você pode fazer com os recortes do próprio feltro, mas eu trabalho muito com os resinados, tá? É um material fácil de se encontrar e também dá um acabamento muito legal. Então, elas vêm com essa colinha de posicionamento, tá? Então, é só para você posicionar. Depois a gente vai fazer a colagem definitiva com a cola universal. Aí vocês podem... Por que cola universal? Porque nós estamos trabalhando com crianças, gente. Todo cuidado é pouco. Cola silicone é boa, é excelente. Mas para segurança, como é material que eles manuseiam e eles têm um jeitinho de puxar e tentar tirar, então eu uso a cola universal, tá? Então aqui eu escolhi esses modelinhos, essas nomenclaturas aqui da marca, tudo tá na minha lista de materiais. Sônia, caso você não tenha, então no Equador não tenha a entretela dupla face, é trabalhar com a cola de silicone líquida, tá? Se não tem o material, você trabalha com a cola de silicone líquida. É o melhor que você tem. Porque o acabamento melhor, não fica aquelas bolinhas da cola de cola quente. Ok? Não sou boa em castelhano, mas espero que tenha entendido, tá, Sônia? Tá? Beijos. Então, aqui os modelinhos, então, que eu escolhi, as referências estão na minha lista de material, mas caso vocês não consigam, entre em contato comigo que eu mando, tá? Sem problema nenhum. Então, feito isso, então a gente vem com a colinha universal e a gente vai fazer a colagem definitiva. Aí a gente vai para os acabamentos. E aí, por final, só falta o quê? Fazer o encaixe, tá? Encaixezinho, que a gente vai voltar a trabalhar de novo com o EVA. Mas tem um macete bem legalzinho pra gente ensinar. Aí, depois de fixado, nós vamos fazer os detalhezinhos com a caneta permanente. Aí, nós vamos pegar as canetas permanente, você pode usar a fina ou a média. Então a gente vai fazer os detalhezinhos básicos, né? Divisando a fuça,
uns pontinhos aqui para fazer o lugarzinho dos bigodinhos. E são detalhinhos que vocês vão fazendo a gosto de vocês, tá? Quem quiser fazer pintadinho, aqui é a mesma coisa. Se você quiser fazer pintado, está acostumado com pintura, quer fazer pintado, feltro, é muito bom também para você fazer trabalhos com pintura, tá? Fazer acabamento com a tinta de tecido, você pode fazer numa boa. Ou então recortar os olhinhos do feltro e fazer também. Se não tiver, o negócio é fazer. Aproveitar o que você tem, a técnica que você já está acostumado a trabalhar e não deixar de fazer. Vamos aqui. Já deixamos, esse aqui já está prontinho. Só aguardar aqui, nós vamos ensinar agora de fazer. Ensinar a fazer isso aqui, essa partezinha do encaixe, tá? Essa partezinha aqui que eu vou ensinar a fazer agora. Vou deixar isso aqui de ladinho. Então eu vou voltar agora com o nosso EVA. Então aqui eu vou fazer um retângulo. Aqui está marcado com lápis, mas acho que não aparece aqui. Ele tem 2,5 aqui de altura por 28,5 da largura, porque ele tem que ficar com um pouco de folga da lata. A gente fez com 28 centímetros, né? A forração da lateral externa da lata. A gente faz 28,5, que é para ele ficar justo, mas não apertado, que é para facilitar a entrada e saída. Qual é o critério aqui? Então aqui, deixa eu chamar ela. Olha, você vê que ele fica certinho, mas ele tem uma folga. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar com a cola quente. Vamos passar a cola quente aqui na lateral. Vamos juntar e aguardar um pouquinho. Por isso que é legal a gente fazer de linha de montagem, porque aí você já fica com todo o material na mão. Você já cortou as EVA, você vai só colando. Depois vai só aplicando a cola para fixar na base do... Você rende mais, tá? Olha, aqui já secou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir com a nossa base aqui. Eu faço o seguinte, tá? Para ele não perder a forma, eu posiciono ele aqui na... Você vê que ele encaixa direitinho. Só que eu não vou com ela até o fim, eu deixo com uma folga, tá vendo? Por quê? Porque eu vou passar a cola universal, tá? Eu falo, pode ser a de silicone? Pode, mas eu acho que demora muito. E essa daqui fica muito mais firme que a silicone líquida, tá? Como é uma coisa que a criança vai ficar tirando e pondo, a cola universal é melhor. Então eu venho aqui, vou cobrir toda essa volta com a cola universal. Então essa maneira de eu colocar ela com margem, com folga para cima, ele facilita para ele manter a forma, né? No caso, o círculo não ficar torto. E também para me posicionar o rostinho com relação à boca. Que a gente precisa tomar cuidado para que a boca fique toda dentro da visão do EVA vermelho do centro, né? A gente vai puxando a cola aos poucos, até que ele esteja bem em todas as partes. Então, e como eu tenho um tempo de cura um pouco mais demorado, dá para você poder manusear melhor. Então, eu venho aqui, olha, encaixo, posiciono, olha, posiciono ele direitinho na lata, seguro aqui, olha, para ele poder ficar na parte, né, mais acima da base. E aí eu vou apertando aqui, ó, posicionando, pressionando ele sobre o EVA. Aí ele vai ficar, olha, vai ficar bem presinho, vai ficar colando aqui, tá? E eu posso deixar ele de ladinho, esperando ele secar, sem que ele abaixe aqui, tá?
Então eu deixo de ladinho. Aí eu venho aqui, no caso a minha já tá colada, né? Já foi fixada. Para fazer a decoração, aí eu uso qualquer Passana Maria, tá? Você escolhe uma e fique legal, tá? Ou uma rendinha, alguma coisa que você queira que fique mais engraçadinho para dar um pouco mais de graça na peça e acabamento. E aí a gente vem, já colei só uma parte para terminar de colar aqui. Aí você vem com a cola quente, vai posicionando. Isso é tudo questão de acabamento. O que eu estou pensando, você vai falar, mas é muita coisa para coisa de escola. Tudo bem. Se você for fazer para a tua turma de aluno, beleza, você pode fazer mais simples, nem precisa de fazer esse frufru todo. Mas para aqui eu estou pensando em venda. Jogos pedagógicos estão vendendo muito bem. Esse tipo de detalhe chama atenção e eleva o teu valor de mercado da peça, entendeu? Esses detalhezinhos façam que você depois possa colocar um preço bem legal para venda, para pegar encomenda. Agora vem Dia das Crianças e Natal, então esse tipo de material sai muito bem. Então vale a pena investir num detalhezinho como esse, tá? É uma dica que eu dou. Esse é extremamente vendável, né? Porque é uma peça, é fácil de fazer, né? Rapidinho a pessoa faz, né, Wanda? Sim, não é? Para vender. Tem muito mercado para vender, né? Muita gente. Sim. Você não, você tem mercado o ano inteiro. Mas agora nós estamos entrando na fase melhor do ano, que você tem o Dia das Crianças e o Natal quase junto. Então você tem praticamente 4 meses para venda. Muito bem, né? E sem falar que esse tipo de material, assim, essa ideia, você pode pegar, trabalhar com festas infantis, tá? Tem muita gente que faz tema fazendinha. Então você pode fazer isso, você pode oferecer para lembrancinha. E aqui coloca os docinhos, tá? Aí você pode colocar até um celofane, aí uma dica. Você pode colocar aqui dentro um celofanezinho, um plásticozinho transparente, que possa ser retirado, sabe? Só com os 2 pinguinhos de cola, só para ficar na mesa, com os docinhos dentro. E você já coloca como lembrancinha das crianças na mesa. Você enfeita, você dá como lembrancinha. É uma sugestão também a mais. Então, essa partezinha finalizada. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida com relação à montagem da peça? A Rosana falou que está amando, que você explica muito bem. Obrigada. A Lúcia falou que é lindo. A Márcia, esses detalhes de acabamento são a cereja do bolo, é verdade. Com certeza. Eu só amando. Que bom. Aí agora fica a critério de vocês, se vocês querem que faça mais algum rostinho de algum bichinho, ou a gente pode encerrar. Só dá uma repassada, né, em cada bichinho, se tem alguma coisa diferente, tá? Porque é muito parecido, né? Deve ser aqui, mas eu vou tirar só isso aqui para facilitar. Pra você ver, a diferença só mesmo tá... Ai, faltou fazer as fichinhas. Espera rapidinho, depois eu faço. Aqui. Então nós temos aqui, vocês vejam, aqui o coelhinho, é só uma sobreposição, a diferença dos demais é a sobreposição dos detalhes da orelha. Você vai colocar um detalhezinho da orelhinha, depois você vai colocar o outro encaixe aqui por cima, que é para dar uma relação de 3D, tá? Esse daqui. O porquinho aqui também praticamente a mesma coisa com relação à orelhinha. Você vai fazer a parte de baixo aqui primeiro, depois coloca a orelhinha por cima. E aqui só tem a fuça. Os detalhes maiores são detalhes, no caso, de olhinho, de focinho, que é diferente desse, que são um pouco menores, são um pouco maior e mais colorido, que são esses daqui, tá? No caso aqui você tem o macaquinho só mais a questão do detalhe aqui do nariz, tá? E o restante aqui é mais simples, eu acho que de todos é o mais simples, de rostinho. A vaquinha aqui, no caso aqui, é o detalhe do preto. Como ela tem a mancha preta aqui, então você acaba tendo que fazer um detalhezinho aqui com alguma coisa branca.
ou uma canetinha que você tenha aqui branca, ou então no caso aqui eu fiz com pincel fininho, tinta de tecido mesmo. Então você faz esse contraste, que aqui, você veja aqui, eu completei aqui com a canetinha normal. Aqui eu fiz no branco, a sobrancelha desse lado tá preta e a sobrancelha desse lado tá branca, tá? Qual o valor para venda? Gente, o conjunto desse você pode vender muito bem de 90 a 120 reais, tá? Porque tá com 6 peças. Se você quiser fazer em 3 em 3, dois, por exemplo, domésticos, né? No caso aqui, você põe o gatinho, o cachorrinho e o coelhinho. Você monta aqui no caso, os de fazenda e mata, esses 3. Aí você divide, aí você pode vender de 60, cada um de 60 a 90 reais, tá? Esse aí é um preço legal. Deixa eu ver aqui o gatinho. O gatinho aqui também é a mesma coisa. Você cola o detalhe no de capa e depois tem um detalhezinho aqui de sobreposição do preto por cima para fazer o volume aqui. E o olho um pouquinho diferente, já é um outro modelinho. Mas no mais, a diferença é só essa. Agora deixa eu falar aqui antes que eu me esqueça, das pecinhas, tá? Como eu disse, vai os moldes também das pecinhas. Vocês podem fazer também, é bem facilzinho de montar. O detalhe maior deles, o que é? Você continuar com a sombra. A sombra nos Santaflex resinado, ou como eu disse, no feltro dublagem, preto com preto, tá? Para ele ficar mais firminho. Então ele tem aqui um pouco maior, aí você corta aqui, no caso aqui eu estou usando cinza Mont Blanc, você recorta e você faz os detalhezinhos com a canetinha, tá? É bem basicão. A banana então é a mesma coisa, só ter sobrepõe, depois faz o traço, faz as pintinhas, todo coladinho, pode colar com a cola de silicone, numa boa. O ossinho é a mesma coisa, faz um detalhezinho. Aqui o que dá um pouquinho mais de trabalho é só a cenoura com relação ao matinho, tá? Uma questão de recortar, mas você pegar de tesourinha fininha, você consegue cortar, tá? Você pode fazer os 3 pontinhos juntos, os 3 separados e juntar aí, detalhezinho, canetinha. E o matinho é sobreposição, você tem a base. Aqui eu fiz com 2 tons, que é para ele não dar mais volume, né? Para vocês verem que ele dá mais volume com 2 cores. Então eu venho aqui com mais claro, posiciono, sempre alinhando por debaixo, depois o outro por cima. Então você vê que aí ele dá um volume legal, uma ideia de matinho mais alegrinho, mais fácil para a criança perceber. Então, aí tem o milho aqui, deixa eu falar aqui. O milho a gente vai pôr essa partezinha de baixo. Vai colocar aqui o miolinho. Tudo você pode fazer com os detalhezinhos com canetinha. E depois a outra aqui, só que esse é no mesmo tom. E a gente monta ele com colinha, tudo legalzinho, e pronto, fica montadinho. E esses enfeitinhos aqui depois fica para lembrancinha, também é bem legal. Para quem quiser trabalhar com lembrancinha pequenininha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, me procurem, tá? Na minha rede social, ou no Instagram, ou no Facebook. E também para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, gente, eu tenho um canal no YouTube, também, Wanda Fornazieri. Lá tem um acervo de mais de 160 videoaulas, tudo gratuito. Só se inscreve lá, aciona o sininho, que toda quinta-feira eu coloco um vídeo de aula novo, tá? Legal demais, olha aí, gente, trabalho maravilhoso, tá pronto, né, gente, ó, que a Wanda trouxe pra gente. Lembrando que essa aula aqui, né, foi um oferecimento da Santa Fé, né? Santa Fé que é parceira da Escola de Feltro, tá sempre com a gente. Vou colocar de novo aqui o link da Santa Fé pra gente. Pedir pro Luiz mostrar a Wanda aí também, para eu conversar um pouquinho com ela. Beleza. Foi explicadinho aí, né, pela Wanda, tudo 100%, maravilhosamente explicado. Olha só, a Fátima perguntando se dá naqueles potinhos, potinho de manteiga, dá para fazer? Se for redondinho... Tem o redondinho. Redondinho pode sim. A preocupação maior é que vocês tenham, seja vocês fazerem um grupo de 3 ou de 6,
eles estarem no mesmo tamanho. E você depois verificar a abertura da boca para que ele caiba na parte interna da lata. Para você fazer os seus artesanatos, fazer os artesanatos que a Wanda ensinou aí, que são maravilhosos, fazer os artesanatos que tem na escola de feltro, né? Que a gente tem muita coisa dentro da escola de feltro. Então tudo, ó, Santa Fé para vocês, tá? É isso aí. Desculpa para trabalhar, não trabalhar. Vamos lá, vamos produzir. E quem fizer, por favor, me marca, porque eu quero ver, tá? Eu adoro ver. A Wanda Fornazieri. Wanda Fornazieri. É o meu nome. Marca também, gente, escola de feltro, tá? Não esquece de marcar. Sim, também, isso, com certeza. E Santa Fé também, né? O pessoal ver também. Santa Fé, Wanda, escola de feltro. Marca nós três aí, para você, ó, ter o seu trabalho espalhado por aí, a gente repostando os trabalhos de vocês. A gente quer ver, tá? Os trabalhos aí, pra gente repostar, né? Só vou agradecer a Wanda aqui, que esteve com a gente hoje, que fez essa peça maravilhosa, linda. O pessoal amou. Muito obrigado. Imagina, um prazer, foi um prazer realmente estar aqui com vocês. Espero que todo mundo tenha gostado e que foi muito legal, realmente muito legal. Gostei da agilidade da participação do pessoal, achei muito legal. Muito bom, isso aí, bom que você já viu o comentário, já foi lendo, respondendo, tudo automaticamente, gente, assim que é bom. Aí eu fiquei só acompanhando aqui de longe aqui o negócio. Mas a Wanda já resolveu tudo lá, já foi respondendo as perguntas, muito bom. É isso aí, Wanda, muito obrigado, tá? Obrigada. E agora eu vou continuar por aqui para falar um pouquinho da escola de feltro pessoal, mas eu agradeço a você, me despeço de você agora, muito obrigado por tudo, viu? Gente, beijo para todo mundo, fiquem com Deus, bom descanso a todos, até mais. Com Deus, até mais, tchau. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!